Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, primeiramente, a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1. Essa palavra que eu quero compartilhar nesta manhã é uma palavra que Deus me deu faz alguns anos e que nesta manhã o Senhor me incomodou com esta palavra por causa do tempo que vivemos. E eu creio que o Senhor tem uma bênção reservada para cada um de nós e para todos nós. Não apenas a nós que aqui estamos, mas para todo o seu povo. E, sendo abençoado o seu povo, também abençoarmos a outros, através da bênção que Deus nos concede. A Bíblia nos diz algo e que nós entendemos bem, que a maldição sem causa, ela não se cumpre. É necessário haver uma causa para que a maldição se estabeleça, que ela se cumpra na vida de qualquer pessoa. Sem esse motivo, não se estabelecerá, não permanecerá, não acontecerá maldição. Maldição nenhuma chegará à nossa vida. A maldição sem causa não se cumpre. Mas Jesus, dizendo sobre a bênção, e uma das bênçãos, se não a maior bênção que pode ser ministrada na cultura hebraica, é a paz. A paz é uma bênção extraordinária. E Jesus disse, quando vocês entrarem em uma casa, saudai-a. Ou seja, ministrai sobre esta casa a paz do Senhor. E se a casa for digna de receber a paz, ela receberá. Mas se ela não for digna de receber a paz, essa paz voltará para você. Meus irmãos, uma das coisas mais inteligentes que podemos fazer em nossa vida é ministrar a bênção da paz. A plenitude do que é a paz. Porque a paz não é apenas um armistício, não é apenas um intervalo entre um conflito ou uma guerra. A paz é uma bênção extraordinária. A paz na enfermidade é a saúde, é a cura. A paz na economia é a prosperidade financeira. A paz nos projetos da vida é o sucesso, é o êxito que nós devemos ter e teremos. Então, a paz é algo interessante porque a Bíblia não diz apenas que a maldição sem causa não se cumpre, mas a paz sem sermos dignos da mesma paz, ela não permanece. A bênção, ela está condicionada a algo que poucos nós falamos, que é o mérito. Que nós dizemos, não, tudo é pela graça. Sim, tudo tem origem na graça de Deus. E a graça de Deus existe porque Deus é amor. Tudo é pela graça. Mas existem bênçãos que são condicionais. Existem bênçãos que vêm de forma meritórica, que vêm por causa do mérito. Se esta casa merecer, for digna de receber a paz estará sobre ela. Mas se ela não merecer, se ela não for digna, a paz voltará
para você. De qualquer maneira, a paz que você ministra vai agir nesse mundo, ou lá ou em você. De modo que ministremos a paz. Ministremos a paz aonde estivermos e tenhamos noção que bênção e bênção extraordinária de Deus também causa algumas dificuldades. A Bíblia nos diz assim, Deus falando através deste servo do Senhor, que são as últimas palavras, a repetição da lei através de Moisés. E no capítulo 1, Moisés, no versículo 9, disse: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Essas são palavras de Moisés, que disse, eu sozinho não posso. Que palavra sábia. Mas veja bem, sozinho com Deus, Moisés venceu apenas a maior potência do seu mundo, que era o Egito. Sozinho com Deus, Moisés pôde libertar todo este povo do Egito. Sozinho com Deus, Moisés abriu o Mar Vermelho e o povo passou. E tentando passar, os seus perseguidores, eles foram mortos, sucumbiram diante das águas que retornaram às águas do mar. Sozinho, Moisés fez coisas extraordinárias, mas há algo mais difícil do que vencer a maior potência do mundo. Há algo mais difícil do que libertar uma nação inteira. Há algo mais difícil do que abrir o Mar Vermelho. E esse algo mais difícil é conduzir o povo de Deus para o propósito de Deus para esse povo. E sozinho ele não poderia. Por quê? Porque aquele povo fora abençoado. E bênção traz com a bênção consequências com as quais nós temos que lidar. Se Deus abençoasse de uma forma extraordinária, sobrenatural, a todos os membros desta igreja, se Deus os multiplicasse extremamente a todos vocês, não estou falando apenas de nascimento de filhos, mas estou falando que cada um de vocês se multiplicasse, vidas e mais vidas sendo salvas através de vocês. Se nós tivéssemos cada pessoa aqui com uma multiplicação extraordinária, em um ano, de 10 vidas com cada uma, nós teríamos um problema. Um problema para conduzir todas essas vidas, um problema de onde vamos reunir todas essas vidas. Nós teríamos que dar uma solução. E quanto mais o Senhor nos abençoasse, quanto mais o Senhor nos multiplicasse, um homem só não pode fazer essa tarefa, teria que haver liderança dentro da igreja. É algo semelhante ao que Moisés está falando aqui. Havia uma bênção que os multiplicou de maneira extraordinária. Se Deus abençoasse economicamente a todos aqui, de uma maneira assim,
Deixe-me usar uma coisa um pouco exagerada, que se Deus deixasse cada pessoa dessa igreja rica, rica, rica. Eu sei, você disse, pastor, pelo amor de Deus, manda essa bênção. Mas rica, rica de verdade, muito rica. Ora, você conseguiria uma nova casa, ou sua casa própria, você faria coisas maravilhosas, possivelmente muitas pessoas iriam adquirir até mesmo um automóvel para se locomover com mais facilidade, porque agora você não precisa se preocupar tanto, afinal de contas você tem recursos, e assim seria muitas coisas, e nós teríamos um problema com o estacionamento. E eu quero ter esse problema. Bênção não só facilita, bênção também pode dificultar coisas na vida, porque estamos sendo abençoados. Então, Moisés diz, o Senhor, não é por isso que o Senhor vai parar de abençoá-los, que o Senhor os multiplique 1000 vezes mais. Então, eu quero dizer uma coisa, Deus te abençoe 1000 vezes mais. 1000 vezes mais, como falou aqui Moisés. E que Deus levante liderança no nosso meio, que Deus faça tudo o que Ele deseja. Mas esta bênção surgiu, e agora sim, vamos a Êxodo, capítulo de número 1. Surgiu num momento de crise. Momentos de crise podem propiciar oportunidades do sobrenatural de Deus operar em nossa vida e nos abençoar de maneira extraordinária. E nós estamos em crise. O mundo está em crise. A nossa nação está em crise. Nações do mundo estão em crise. Muitas pessoas nos nossos dias têm trazido palavras, especialmente palavras de tom escatológico, falando do fim dos dias, dos últimos dias, têm falado, mas eu me preocupo com algo que eu tenho percebido, porque saiba do seguinte, toda a palavra que o Senhor Jesus nos deu e que o Espírito Santo inspirou para que estivesse registrada nas Sagradas Escrituras, que fazem referência aos últimos dias, nos foram dadas não para gerar em nós desespero, mas para trazer a nós conforto, consolo e encorajamento. E o que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem e tudo, traz mais um desespero. A gente desistindo de um futuro. Que futuro pode existir? Já que a besta vai tomar conta de tudo. Deixe-me dizer uma coisa. Não se preocupe com a besta. Não se preocupe com o anticristo. Não se preocupe com nada disto. Ocupe-se com Jesus Cristo. Ocupe-se com a volta do Senhor. Tenha a alegria de dizer, ora vem, Senhor Jesus. E tenha o conforto, tenha a firmeza de saber que mesmo em tempos difíceis há uma bênção. Mesmo que todo o mundo trabalhe contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos que começar a manifestar uma fé efetiva. E o livro de Êxodo começa no momento em que Faraó toma uma decisão. Faraó diz, este povo é mais numeroso e mais poderoso do que nós. Usemos de astúcia. Há uma astúcia.
uma astúcia para nos prejudicar. E você tem que entender o seguinte: haverá situações contrárias a nós, mas existe uma bênção do Senhor que ultrapassa toda e qualquer situação contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Então, nós devemos estar seguros nisto. Veja, aqui diz no versículo de número 7 de Êxodo, capítulo de número 1, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de modo que a terra se encheu deles. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Essa palavra fecundos quer dizer, em outras palavras, que eles foram abençoados em conceber. Eles concebiam, e não só concebiam, eles aumentavam muito e se multiplicavam e grandemente se fortaleciam. Uma das coisas que está inerente a esta palavra é: não havia insucesso em Israel. Uma vez que uma mulher concebesse, achasse grávida, ela tinha o sucesso. A criança nascia. Não havia abortos espontâneos em Israel. Ou, em outras palavras, o que pode ser aplicado a nós: não havia insucesso, não haverá insucesso na sua vida. Não é apenas uma garantia de prosperar, é a garantia de não haver insucesso. Aquele que começou boa obra no nosso meio há de completá-la. E não apenas haverá isso, mas ela aumentará. De maneira que eu digo, a bênção surge, a bênção aumenta, e aumenta muito. É uma bênção que não apenas surge, mas que cresce. E que cresce muito. Uma bênção já é algo maravilhoso, mas uma bênção que cresça é algo ainda mais maravilhoso. Você é abençoado e amanhã a tua bênção será maior do que ela está hoje. E ela aumentará, e não apenas aumentará, aumentará muito. E não apenas aumentará e aumentará muito. A bênção existe, ela aumenta e aumenta muito, mas ela ainda se multiplica. Uma bênção gera outras bênçãos. Ela não apenas se multiplica, mas ela se fortalece. Essa é uma bênção que não tem insucesso. Essa é uma bênção, portanto, que prospera. É uma bênção que, além de prosperar, ela aumenta, e aumenta muito, ela cresce, que além de crescer, ela se multiplica em outras bênçãos, que além de tudo isso se fortalece, se torna cada vez mais forte. Essa é a bênção que Deus tem para nós. Foi diante de constatar esta bênção que os inimigos, os opositores do povo de Deus disseram: vamos usar
vamos usar de astúcia. Há algo astuto se movendo contra nós. E são forças poderosas. A Bíblia diz então, no versículo 12 desse capítulo, do capítulo 1 de Êxodo: mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam todos por causa dos filhos de Israel. Quanto mais, tanto mais. Essa é a bênção selvagem, a bênção incontrolável, a bênção poderosíssima, e que nós já lemos, de maneira que se encheu toda a terra deles. Eles encheram toda a terra. Quando Israel foi para o Egito, eles foram limitados, colocaram um limite aonde eles podiam estar. Mas eles romperam aquele limite. A bênção rompeu o limite. Todos nós podemos estar sendo limitados. Limitações podem estar sendo impostas à nossa vida, mas existe uma bênção que rompe os limites. Essa é a expressão. Quanto mais, tanto mais, que é a palavra paras, ou o verbo paras, em hebraico. Esse verbo paras, que é traduzido por uma expressão quanto mais, tanto mais, ele deu origem a um nome bíblico que é Pérez. Pérez. Pérez significa rompedor. Essa é uma bênção rompedora, que quanto mais nos afligirem, tanto mais nos multiplicaremos. Quanto mais nos limitarem, tanto mais aumentaremos. Quanto mais forem contra nós, tanto mais Deus será por nós. É uma bênção rompedora. E hoje, nesse domingo de manhã, nós estamos aqui para declarar e para possuir essa bênção, a bênção paras. A bênção de romper. A ideia desta palavra paras, que, como eu disse, deu origem ao nome Pérez, que todos nós somos esse Pérez em Deus, esse rompedor em Deus. Ela tem uma tripla significação. A primeira delas é um rio que transborda e que arrasta tudo ao seu redor. É um movimento violento de águas poderosas. Meus irmãos, existe uma bênção na nossa vida, que é um movimento violento de águas poderosas. E porventura, Jesus Cristo não nos disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Há um movimento que arrasta tudo, que vence
todas as barragens, que nada pode o deter. E esse movimento é a bênção de quanto mais, tanto mais. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Também ela significa um poderoso exército que derruba as mais fortes e inabaláveis muralhas. Um exército que vence toda e qualquer muralha. Muitas vezes estamos murados, estamos cercados, estamos oprimidos, estamos sufocados, mas há uma bênção que derruba todo muro construído contra nós, todo muro para nos limitar. Quanto mais, tanto mais. E que você tem que entender o seguinte: essa é uma reação, usando bem uma palavra que está sendo usada de uma forma até mesmo, digamos, que nos preocupa. Essa é uma reação desproporcional, porque aquilo que vem contra nós é muito mais débil do que aquilo que é por nós, que vem a nosso favor. Deus é por nós. E se Deus é por nós, paremos de estar dando tanta atenção a cada pedra destas muralhas. Existe um exército de recursos, um exército de respostas, um exército de milagres que vem a nosso favor. É a bênção paras. Por fim, esta bênção também é comparado a um vulcão em erupção. Uma das mais impressionantes manifestações da natureza. Uma bênção rompedora, explosiva. Explosiva. Você tem uma bênção, eu tenho uma bênção, que é uma bênção para as crises. Você está me ouvindo bem? Esta bênção tem que se manifestar nas crises. Na minha crise pessoal, na minha crise familiar, na minha crise profissional, na crise a que nível for, é a bênção rompedora, que romperá, que vencerá toda e qualquer crise. Quanto mais, tanto mais. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Uma bênção que se manifesta de uma maneira explosiva, de uma maneira incontrolável. Meus irmãos, eu preciso dessa bênção. E eu creio que você também precisa dessa bênção. Eu creio que as nossas famílias precisam dessa bênção. O inimigo tem trabalhado, ele tem feito a parte dele. O mundo, as adversidades, as privações, as provações, mas quanto mais, tanto mais, como há aflições nesta vida. Uma aflição por causa de algum amado ou amada que está passando por uma crise, ou por um afastamento, por uma enfermidade,
por uma dificuldade. E nós poderíamos citar e citar e citar aflições e mais aflições. Mas é melhor ter consciência da solução. O que eu preciso não é de mais aflição. O que eu preciso é de solução. O que eu necessito é de uma bênção que rompa todo e qualquer limite. Quando nós vemos as cenas, que nós vemos o que está acontecendo, e que muitos estão se esquecendo de outros frontes, de outros problemas, como a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, continua. Não pare de orar por eles. Há uma guerra agora em andamento em Israel, há uma guerra ali. Oremos pelos palestinos, oremos pelos judeus, oremos pela paz, mas por uma paz que seja estabelecida com justiça. Porque sem o estabelecimento de justiça, como pode permanecer uma paz? Sabe, em paz que se semeia o fruto de justiça. Onde há paz, tem que haver o semear, não de uma semente, mas de um fruto. É interessante esse termo que a Bíblia usa, fruto de justiça. Por que não usa em paz que se semeia a semente de justiça? Porque semente é algo em potencial. E fruto é o potencial realizado. Intenção de paz não é paz. Intenção de justiça é apenas intenção de justiça. Fruto de justiça já é consequência de justiça estabelecida. Nós precisamos manifestar frutos de justiça, como arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento. Intenção de arrependimento não é arrependimento. Arrependimento se manifesta em fruto de arrependimento. Nós necessitamos, no momento de crise, no momento de aflição, no momento de perturbação, no momento de provação ou de privação, nós precisamos de uma bênção rompedora. E você e eu, nós temos esta bênção. Essa bênção que é como um rio violento, incontrolável, o mover de muitas águas, arrastando tudo. Barragem nenhuma pode fazer frente a este rio poderoso. Nós temos um exército por nós. Um exército derrubando toda e qualquer muralha feita contra nós. Não há muralha. Mesmo que sejam umas muralhas extraordinárias, como a famosa muralha da China, nós temos um exército capaz de derrubar todas as muralhas. É um poder explosivo. Um vulcão em erupção. Há um poder que vem do mais profundo interior. Isso está em nós e vai se manifestar a partir de nós. Por um caminho virão contra você, por 7 caminhos fugirão de você.
O menor deles valerá 1000, e o maior deles valerá uma nação inteira. Uma nação inteira. E caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nós temos uma bênção, que é uma bênção que se manifesta em tempo de crise. E o que nós estamos vivendo hoje não é um tempo de crise, não é um tempo de aflição. A bênção que eu preciso é a bênção paras, é a bênção violenta, é a bênção incontrolável, é a bênção rompedora. Temos que romper e romperemos. No nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar agora por nossas vidas. Quero orar pelos teus filhos. Quero orar, Senhor, por aqueles que nos acompanham agora pela live, ou posteriormente estarão vendo e ouvindo esta palavra. Senhor, que essa bênção incontrolável, essa bênção extraordinária, possa acontecer, oh Senhor, em momentos de aflição, em momentos, Senhor, difíceis, em momentos, Senhor, de dificuldades, até mesmo de impossibilidades, que se rompam todas as barreiras e os impedimentos. Que o Senhor nos torne rompedores. No nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Abençoa-nos com esta bênção rompedora. E que o Senhor nos abençoe. E que nos abençoe de uma forma que nos abençoe 1000 vezes mais. Que o Senhor nos multiplique pelo poder do nome que está acima de todos os nomes. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.